amigo vascaíno, um bom dia, um bom começo de tarde e um casaca no seu coração. Mais uma edição do vídeo do Laureano para a gente expor as principais novidades, notícias do Clube de Regatas Vasco da Gama e para que principalmente a gente possa expor a nossa respectiva opinião. A gente vai falar muito aí sobre uma polêmica que aconteceu ontem entre a gestora do basquetebol do Vasco da Gama, a R10 Score, que ironizou os rebaixamentos ontem do Clube de Regatas Vasco da Gama, dizendo que o Vasco era viciado em cair. A gente vai explicar essa situação que pegou muito mal internamente aí no Vasco da Gama. Iremos também falar aqui sobre o jogo decisivo que acontece amanhã, o Vasco treinando na parte da manhã, e amanhã é decisão, é vencer ou vencer a equipe do Red Bull Bragantino para não depender de nenhum outro resultado. Situação aí da arbitragem polêmica. O Vasco fez um investimento pesado para essa partida, para contar com o jogador. E a gente vai falar muito aí também sobre essa situação da arbitragem, que a gente repete, tá estranha. Situação envolvendo Paulo Braxi. Ontem a gente teve novidades se o Paulo Braxi fica ou não fica no Vasco da Gama. E o Edmundo ontem ele falou aí sobre a situação da Crefisa no Vasco, do name rights, né? A gente tem novidades, atualizações, e o Edmundo também falou sobre reforços, né? Que o Pedrinho teria pedido a 777 Partners a contratação de Gustavo Scarpa. A gente vai falar muito sobre esses assuntos, coloquem atenção porque esse vídeo aqui está recheado. Principalmente você que está descontente com o atual momento, qual o Vasco da Gama vivencia, se inscreva no nosso canal. Aqui a gente não está para passar excelentes novidades, excelentes notícias. A gente está para falar a verdade para você, torcedor Cruz Maltino, de tudo que está acontecendo aí. Vamos começar com esse assunto aí do basquete, porque ontem a gestora do basquetebol do Vasco da Gama, a R10, fez piadinhas com rebaixamentos do Vasco da Gama e disse que o Vasco é um clube que está viciado em cair. Lamentavelmente, alguns torcedores do Vasco disseram assim: qual a mentira que eles estão dizendo? Os caras usam a marca do Vasco da Gama no basquete para ter lucro e vem achincalhar o Vasco. A gente fez uma reclamação pública na nossa live ontem, escorreram para poder apagar porque pegou muito mal e colocaram assim: time grande também cai. Então, vergonhoso. Vocês são os parceiros aí do Vasco da Gama. Eu, se eu fosse presidente do Vasco, eu simplesmente rescindiria essa porra desse contrato, porque ninguém vai usar a minha camisa, ninguém vai usar o emblema do meu clube para poder fazer achincalhamento com o Vasco da Gama, certo? Tá lucrando, tá usando a marca Vasco e ainda fazer piada. Ainda são covardes que apagaram a situação do post. Bom, sobre Vasco da Gama e Red Bull Bragantino, a gente tem uns probleminhas aí para essa partida com relação à situação do Medel. Tudo indica que o Medel não terá condições de jogar, tanto ele quanto o Eric Marcos. Ambos já tinham ali desfalcado o Vasco da Gama no jogo lá em Porto Alegre. Então a gente lamenta aí, porque o Medel é o nosso principal atleta. Mas quem sabe aí na parte da tarde a gente tenha uma reviravolta. Principal atleta no setor defensivo, digo eu. Bom, o Vasco fez um investimento pesado para esta partida. O Vasco foi e pagou a multa do Praxedes, e o Praxedes vai para campo para enfrentar o Red Bull Bragantino. Então isso significa dizer, se o Praxedes é tão importante assim, que o Vasco deve comprar o Praxedes aí
ao terminar o Campeonato Brasileiro. Foi um pedido do Ramon Dias de ter o Praxedes disponível. E o Vasco foi lá, pagou a multa, mais uma opção, é a pedido do treinador, então eu acho válido. Bom, sobre a situação da arbitragem, muita atenção, certo? O Wilton Pereira Sampaio vai apitar esse jogo aí entre Vasco da Gama e Red Bull Bragantino. Isso causa muita preocupação. Esse árbitro que já operou o Vasco esse ano no jogo lá no Allianz Parque contra a equipe do Palmeiras, certo? Um árbitro que foi convidado a prestar depoimentos do Senado por conta aí de erros de arbitragem aí, corrupção e etc. Então a gente fica muito preocupado com esse cidadão que ficou 3 meses na geladeira e foi ressuscitado para apitar um jogo final, o Vasco da Gama. Ontem a gente também teve uma informação do Emerson Rocha, do canal Atenção Vascaínos, dizendo que a 777 Partners quer permanecer com Paulo Brax para o ano que vem. Em caso de permanência na Série A, Paulo Brax está cravado para ser o cara forte do futebol. Parece que a 777 Partners está muito contente com o que está acontecendo no Vasco. Inclusive teria uma reunião agora no mês de março, abril, em Berlim, e eles já estão fazendo planos para poder contar com o Paulo Brax lá, certo? Deste modo, o Edmundo veio ontem a público para poder falar que o Pedrinho não manda impor nenhum, certo? Segundo o Edmundo. E o seguinte, ele disse que o Pedrinho propôs a contratação do Rodrigo Caetano, tá? E o pessoal da 7777 Partners teria dito que o Rodrigo Caetano não tem o perfil que eles querem. O perfil deles é a 7777, da 777 Partners é o grande Paulo Brax, né? E aí o que acontece nessa história toda? O jornalista Fábio Azevedo, ele veio a público e disse o seguinte, na época de campanha do Pedrinho. Ele cravou, olha como que é sujeira no Vasco, ele cravou, dizendo que o Rodrigo Caetano seria o homem forte do futebol do Vasco da Gama. Agora já estão vetando o Rodrigo Caetano. E o Edmundo disse também, certo, que o Pedrinho teria pedido a contratação do Gustavo Scarpa, certo? A contratação do Gustavo Scarpa, mas a 777 deu de ombro e simplesmente cagou para a situação, certo? O Edmundo também veio a público para poder falar sobre a situação da Arena Crefisa. Ele falou que a proposta do seu Lamar já está na mão do Pedrinho, certo? E aí sim, o estádio do Vasco da Gama, ele teria prerrogativa de decisão para poder efetivamente colocar a obra para poder tocar, certo? Então o Edmundo falou que está muito adiantado essa situação da Crefisa, e ele disse que a Crefisa só não será o patrocinador master do Vasco da Gama. A Pixbet tem contrato com o Vasco até 2024. Não será o patrocinador master se a 777 não quiser, certo? Então a gente coloca as situações aí para vocês. Agora, é aquela situação, né, senhor Edmundo? Vai enganar a trouxa. Você já sabia que era desse jeito, só que você vendeu que a 777 Partners era a solução para o Vasco. Tá aí. Aí se faz de desentendido. Mas essas são as situações, meus amigos. Quero a opinião de vocês aí nos comentários para eu poder ler, tá bom? Obrigado pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!